Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer um assunto muito pedido aqui no canal e que atinge mais de 13 milhões de pessoas no Brasil. Nós estamos falando do diabetes. No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar no mundo do diabetes e compartilhar tudo o que você precisa saber sobre essa condição tão comum, mas muitas vezes mal compreendida. Vamos aprender mais sobre os diferentes tipos dessa doença, suas causas, sintomas e, é claro, as melhores formas de prevenção e de tratamento. Então, se você quer entender mais sobre diabetes ou se conhece alguém que está enfrentando essa condição, fique aqui com a gente. Vamos juntos desvendar o que há por trás dessa doença e como podemos lidar com ela de forma eficaz. Se você ou alguém próximo a você lida com essa condição ou se você simplesmente quer se informar melhor sobre o assunto, esse é o vídeo perfeito para você. Então prepare-se para aumentar o seu conhecimento e entender como levar uma vida mais saudável, mesmo convivendo com o diabetes. Aí não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber as atualizações dos nossos próximos vídeos. Vamos começar? Eu sou Tânia Rodrigues, psicóloga, estudante de medicina e apresentadora do canal Dicas da Doutora Tânia. Mas Tânia, o que é o diabetes? Hoje nós vamos falar tudo sobre o diabetes, que é uma condição que atinge 7% da população brasileira, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela é uma doença metabólica crônica causada pela produção insuficiente ou má absorção da insulina, que é o hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A insulina é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose, transformando-a em energia para a manutenção das células do nosso organismo. A glicose provém dos alimentos que nós consumimos e é transportada pelo sangue. Para que as células possam absorvê-la e transformá-la em energia, é necessário que o hormônio insulina seja produzido pelo pâncreas e atue como uma chave para permitir a entrada da glicose nas células. O diabetes pode causar aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e até mesmo nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte. Vocês sabiam que existem 5 tipos de diabetes? Nesse vídeo nós iremos abordar os 3 principais, sendo eles diabetes tipo 1, tipo 2 e o diabetes gestacional. Mas, se você quer conhecer mais sobre os outros tipos que existem, vou deixar aqui na descrição um link de um artigo no meu blog explicando tudinho para vocês. Não deixe de conferir, hein? Bom, pessoal, no diabetes do tipo 1, o sistema imunológico ataca e destrói as células beta do pâncreas, que são responsáveis pela produção de insulina. Por isso, as pessoas com essa condição não produzem insulina suficiente e precisam de aplicação externa para controlar os níveis de glicose no sangue. O diabetes tipo 1 é geralmente diagnosticado na infância ou na adolescência, mas também pode ocorrer em adultos. O diabetes tipo 2 é o tipo mais comum da doença, representando cerca de 90% dos casos. O corpo produz insulina, mas as células não respondem adequadamente a ela. Esse fenômeno é conhecido como resistência à insulina. Com o tempo, a produção de insulina pelo pâncreas pode diminuir, dificultando o controle dos níveis de glicose. O diabetes tipo 2 é mais comum em adultos, mas também tem sido diagnosticado em crianças e adolescentes. Já o diabetes gestacional ocorre durante a gravidez. Como o nome diz, afeta cerca de 2 a 10% das gestantes. Ele se desenvolve quando o corpo não consegue produzir ou utilizar adequadamente a insulina, resultando em níveis elevados de glicose no sangue. Geralmente desaparecem após o parto, mas as mulheres que desenvolvem durante a gravidez têm maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Quais as causas e os fatores de risco do diabetes? Para aprender melhor as causas e os fatores de risco de cada tipo, é necessário analisá-los de maneira separada. Então vamos lá. A causa exata do diabetes tipo 1 ainda não é totalmente compreendida. No entanto,
Sabe-se que é uma doença autoimune na qual o sistema imunológico ataca e destrói as células betas produtoras de insulina no pâncreas. Isso leva à falta de insulina no corpo e ao acúmulo de glicose no sangue. Em relação aos fatores de risco, as pessoas com histórico familiar de diabetes tipo 1 têm maior risco de desenvolver a doença. Além disso, algumas pesquisas sugerem que vírus ou outros agentes infecciosos podem desencadear a resposta autoimune que leva o diabetes tipo 1. E este é mais comum em crianças e adolescentes, embora também pode ocorrer na fase adulta. A causa do diabetes tipo 2 está relacionada à resistência à insulina e à incapacidade do pâncreas de produzir insulina suficiente para superar essa resistência. Isso resulta em níveis elevados de glicose no sangue. O excesso de peso, especialmente na região abdominal, é um fator de risco significativo para o diabetes tipo 2. A falta de exercício físico também contribui para o ganho de peso e o aumento do risco. E ter parentes próximos com diabetes tipo 2 aumentam as chances de desenvolver a doença. O risco de diabetes tipo 2 aumenta com a idade, especialmente após os 45 anos. Pessoas de certos grupos étnicos, como afrodescendentes, hispânicos, asiáticos e indígenas, têm maior risco de desenvolver a doença. Além disso, para nós mulheres com síndrome do ovário policístico, também apresentamos o maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. E é claro, é muito importante falarmos do que é a diabetes gestacional, que é causada pela incapacidade do corpo de produzir ou utilizar adequadamente a insulina durante a gravidez, levando a níveis elevados de glicose no sangue. Embora as causas exatas do diabetes gestacional ainda não sejam completamente compreendidas, existem vários fatores de riscos conhecidos, como ter parentes próximos com diabetes tipo 2 ou com histórico de diabetes gestacional aumentando o risco também. Mulheres com excesso de peso antes da gravidez têm maior risco de desenvolver a doença. Mulheres com 35 anos ou mais, afrodescendentes, hispânicas, asiáticas e indígenas apresentam maior risco de desenvolver diabetes gestacional também. Mulheres grávidas de gêmeos ou múltiplos, as que tiveram diabetes gestacional em gestações anteriores têm maior probabilidade de desenvolver a condição novamente. As que tiveram bebês com peso ao nascer maior do que 4 quilos têm maior risco de desenvolver a condição. Agora vamos falar um pouquinho sobre os sintomas e o diagnóstico. Mas Tânia, como saber que eu estou com diabetes ou pré-diabético? Bom, pessoal, é importante ressaltar que é sempre necessário procurar um profissional e ter o diagnóstico correto. Porém, se você sentir algum desses sintomas, é necessário ficar alerta. Sede excessiva e aumento da frequência urinária, fome constante, fadiga, visão turva, perda de peso repentina, formigamento ou dormência nas mãos e nos pés, infecção frequente na pele, gengivas e trato urinário e cicatrização lenta. Existem alguns sintomas específicos para cada tipo de diabetes. No tipo 1, por exemplo, existe uma perda de peso inexplicável, fadiga extrema e visão turva. Já no tipo 2, aparecem infecções frequentes na pele, gengivas ou no trato urinário. A cicatrização de cortes e feridas é mais lenta que o habitual, além do formigamento ou dormência nas mãos e nos pés. Mas é importante lembrar que nem todas as pessoas com diabetes apresentam sintomas e é por isso que é fundamental realizar exames de rotinas para detectar a doença. Se você estiver preocupado com seus níveis de açúcar no sangue, consulte um médico. O diagnóstico precoce da diabetes é extremamente importante por diversas razões. Quando a diabetes é detectada precocemente, o tratamento pode ser indicado imediatamente, o que pode ajudar a prevenir complicações graves associadas à doença. Se não for tratada adequadamente, a diabetes pode levar a complicações gravíssimas, como dano nos nervos, problema nos olhos, doenças cardíacas, entre outras. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem ajudar a prevenir essas complicações e permitir que as pessoas façam mudanças no seu estilo de vida, como seguir uma dieta saudável e praticar exercícios físicos que podem ajudar a controlar o diabetes e prevenir complicações. Além disso, ajuda a reduzir os custos de saúde associados à doença.
já que o tratamento precoce pode prevenir complicações graves que exigem tratamentos caros. Por todas as razões, é fundamental realizar exames de rotina para detectar o diabetes, principalmente se você apresentar fatores de risco. E, gente, existem vários exames que podem ajudar a identificar se uma pessoa tem diabetes. Os principais são teste de glicemia em jejum. Esse teste mede a quantidade de glicose no sangue após um período de jejum de pelo menos 8 horas. Temos o teste de tolerância à glicose ou curva glicêmica, que é um exame chatinho, mas necessário. Esse teste envolve a ingestão de uma bebida com um alto teor de açúcar, seguida pela medição das glicoses no sangue de 2 em 2 horas. Hemoglobina A1C. Esse teste mede a porcentagem de hemoglobina no sangue que está ligada à glicose. E aí, pessoal, comenta aqui para mim quando foi a última vez que você fez um check-up. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento e o controle do diabetes. Tânia, fui diagnosticado com diabetes. E agora, o que eu tenho que fazer? O tratamento e o controle de cada tipo são distintos, mas ambos envolvem cuidados em comum, como alimentação. Gente, a alimentação ela é muito importante para quem foi diagnosticado com diabetes. A atividade física, monitoramento dos níveis de glicose no sangue. Uma dica que eu dou para vocês. É bacana que vocês possam ter um caderninho onde vocês anotem o valor que deu a glicose de vocês e o horário que vocês mediram. E façam isso todos os dias. Quando vocês forem para a consulta, leve o histórico de vocês, assim o médico consegue visualizar o que está acontecendo depois do café da manhã, depois do almoço, depois do jantar, no horário que vocês acordam. Isso é fundamental para ajudar no controle, então só uma diquinha, tá? E também uso de medicamentos quando necessário. O tratamento do diabetes tipo 1 envolve principalmente a reposição da insulina que o organismo não produz. Isso é feito por meio de injeções ou das bombas de insulina. Já a diabetes do tipo 2 geralmente começa com mudanças no estilo de vida e, se necessário, medicamentos orais. Se essas medidas não forem suficientes para controlar a glicemia, pode ser necessário adicionar insulina ou outros medicamentos injetáveis. O tratamento do diabetes tipo 1 envolve principalmente a reposição de insulina que o organismo não produz. Isso é feito por meio de injeções ou bombas de insulina. As injeções elas vão ser indicadas pelo seu médico e vai ser indicada uma que melhor se adeque. As bombas de insulina é um tratamento caro. Ele custa em média R$14 mil. Só que essa reposição de insulina ela é feita de maneira automática a partir da bomba. E ela é indicada para o diabetes tipo 1 porque ela é muito mais difícil de ser controlada do que o diabetes tipo 2, que não vai responder, por exemplo,